Natan Rufino. Irmãos, lembre-se, ele vai falar sobre os livros dele também, tá? Ainda tem bastante. Qual é o microfone? Esse vermelho? Esse mesmo. O meu? Sim. Esqueci de uma coisa. Pega lá. Então, enquanto que ele vai pegar o suporte do tablet, gente, tem 2 livros do pastor Natan. O primeiro, traz aqui os 2 livros, por favor, Dani. Só para mostrar aqui para os irmãos. Eu sei quanto que é. Irmãos, esses 2 livros aqui, ó. Força Divina, eu tenho os 2, há muito tempo já. Força Divina da Fé, bênção demais. Bênção demais. Pastor Natan consegue trazer com clareza questões da fé. Muito bênção. Livro fininho, em uma noite você lê, né, pastor? E esse livro também, ó, Arrebatamento antes da Tribulação. Muito bom. Amém, queridos? Ah, pastor, já comprei. Então, compre para alguém e dê de presente em o nome de Jesus. Posso botar lá? Pode, claro. Obrigado. Gente, vocês estão bem? Muito bem, glória a Deus. Larissa, como é que tá por aí atrás? Já? Tá bom. Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente vai voltar para Lucas capítulo 8, tá? Eu não sei quem esteve aqui no dia que eu pincelei Lucas capítulo 8, talvez nem todos, mas eu queria que você abrisse juntamente comigo no capítulo 8 de Lucas. A partir daí, a gente vai falar um pouco a respeito de questões bem importantes e interessantes relacionadas à nossa vida, tá? Lucas capítulo 8. Eu não vou dizer ainda quais são os versículos, você abre e olha aqui para mim, tá? Lucas capítulo 8 e olha para cá. Daqui a pouco eu vou dizer quais são os versículos que a gente vai ler. Seguinte, nessa passagem, olha para cá, vamos ler todo mundo junto, olha essa covardia. Nessa passagem, a gente vai encontrar uma coisa curiosa, porque nós vamos ver Jesus juntamente com os seus discípulos tentando estabelecer um determinado propósito. Jesus simplesmente diz, eu quero passar para outra margem do lago. E a Bíblia fala que, de fato, eles iniciam o processo para a realização do desejo de Jesus. Mas os que têm mais familiaridade com a Bíblia devem lembrar que durante o processo da realização do seu desejo, aconteceu de vir uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco corressem perigo de só sobrar, que é naufragar, morrer afogados. Então, está ali Jesus juntamente com os discípulos. Jesus estava no mesmo barco. Vocês concordam comigo? Sim. Você pode dizer, Jesus estava no mesmo barco? No mesmo barco. E eu estou fazendo questão de salientar essa frase de propósito, porque isso significa que Jesus não só estava presente fisicamente no mesmo barco, mas significa também, obrigado, viu, queridão? Mas significa também que Jesus Cristo estava na mesma condição que os discípulos. E eu vou provar isso para vocês com a própria Bíblia. O que eu quero dizer com isso é que Jesus não estava na terra como onisciente, onipresente e onipotente. Algumas pessoas podem se assustar com uma declaração como essa, mas é importante que a gente possa distinguir as coisas para que nós não percamos a bênção que o texto tenta oferecer. Porque se eu vou ler esse texto, como também alguns outros que registram coisas espetaculares, sobrenaturais que Jesus fez, e eu não tiver a compreensão devida a respeito do assunto, eu vou pensar que Jesus fez o que fez porque era diferente de mim. O que significa que o que ele fez é uma coisa que só ele pode fazer. Eu não vou tirar lição nenhuma disso, porque afinal de contas eu não poderia, né, na minha concepção teológica, eu não poderia reproduzir o feito de Cristo. Mas é exatamente o contrário. Eu acredito que não somente esta passagem, como muitas outras, mas é exatamente o contrário que o texto bíblico tenta oferecer. Então, quando eu digo Jesus estava no mesmo barco, significa mais do que simplesmente dizer que ele estava fisicamente presente com os discípulos dentro daquele barco. Ele estava na mesma condição que nós, como homem, sujeito às mesmas fraquezas. A gente tem que entender isso, porque quando Jesus Cristo estava no céu, a gente sabe, ele estava com Deus, ele era Deus. E nesta condição divina, ele olhava para o homem, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Eu vou repetir. Enquanto esteve na forma de Deus, ele olhava para o homem e ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Quantos entendem a diferença? O trocadilho é proposital.
Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha tido unha, dedo, sono, fome. E eu vou escandalizar você agora. Até morrer o homem morreu. Porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado, cuidado, hein? Olha o tripézinho aí, tô de olho. Porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E até morrer Jesus morreu. Diga amém pela fé. Amém. Não importa se você entende, eu quero que você aceite. Porque é interessante observar que Jesus se fez como nós. Tanto é que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele não somente foi tentado como nós, como ele viveu como nós, sofreu como nós, morreu como nós. Então, é por isso, por essas e por outras, como diria a mamãe, né? É que ele serve de exemplo para a gente. É que ele serve de referência. Ele é o verdadeiro protótipo. É o verdadeiro modelo. Ele é o padrão. Jesus, como homem aqui na terra, viveu a vida humana normal que o homem nunca deveria ter perdido. Deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Eu disse, Jesus aqui na terra viveu a vida humana normal que o homem nunca deveria ter perdido. Sabia? Era problema no microfone, não era? Eu apertei aqui, vocês entenderam aí, já deram glória, né? Gente, isso é motivo de muita alegria. Saber que Jesus Cristo veio restaurar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio restaurar todas as coisas. Hoje, ele não é o rei de toda a terra. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas as pessoas que se entregam a ele e o fazem senhor de suas vidas, passam a ter Jesus como seu rei. Então, estas pessoas são transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino já veio, né? Não adianta você ficar dizendo, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Eu sei que existe uma manifestação física, literal, futura do reino de Deus, também conhecido como milênio, quando o Senhor Jesus regerá as nações com um cetro de ferro, isso é verdade. Mas nós já estamos vivendo um dos aspectos do reino, que é o aspecto espiritual. Que é por isso que fomos transportados do império das trevas para o reino, porque o reino já está disponível. Onde é que a gente está, afinal de contas? No limbo? Não, estamos no reino. Você está no reino. Jesus é o nosso rei. Mas esta é uma realidade espiritual, que é por isso que Paulo explica muito bem dizendo, o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então é uma coisa espiritual. Mas, dependendo da sintonia fina do coração de cada um, a gente experimenta alguns ruídos na comunicação, né? A gente não consegue absorver a mensagem que é transmitida, a gente não entende bem as coisas. E é por isso que, embora o texto seja inspirado, porque a Bíblia diz que a Escritura é inspirada por Deus, e por isso é que ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar, repreender. Mas o que adianta a palavra de Deus ser inspirada se a gente não rumina a palavra, se a gente não gasta tempo pensando, se a gente não medita, a gente não se submete a um exame interior, a gente não para pensar, a gente lê superficialmente, pensa que já sabe, pensa que entende, passa por cima e perde a bênção mais profunda. Esse texto de Lucas 8, eu até disse isso aqui quando eu esbocei, né, a tentativa de falar sobre ele, mas ele para mim é um dos textos mais profundos e mais reveladores sobre Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, sobre o mundo espiritual, sobre a autoridade do ser humano, sobre o que podemos ou não podemos fazer, até onde vai a nossa fé, qual o limite do ser humano por ter sido feito uma duplicata em espécie da categoria divina, ou, como dizem as nossas versões, a imagem e semelhança de Deus. O que realmente nós podemos fazer pelo fato de Deus nos ter feito como Ele, através da fé, do nome de Jesus, porque é isso o que Jesus veio ensinar, ele veio restaurar todas as coisas, mostrar a vida humana normal que a gente não deveria ter perdido. E aqui nesse texto a gente encontra Jesus no mesmo barco. E no versículo 22 diz, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, diz o versículo seguinte, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem o perigo de
naufragar, morrer afogados. Gente, olha aqui para mim, presta atenção. Jesus estava ou não estava no mesmo barco? Na verdade, Jesus estava até dormindo. Será que Jesus estava dormindo de verdade ou será que ele estava fingindo? Com o olho no peixe ou no gato? Se preparando para a sua grande hora. Será que ele sabia o que estava para acontecer? Porque a teologia tem essa mania, né, de querer procurar chifre em cabeça de cavalo. Não precisa reinventar a roda. Mas as pessoas querem ler o que não está escrito. O texto não diz nada disso, mas as pessoas especulam, fazem as suas conjecturas, né? Achando que tem que ser muito inteligente para desvendar os mistérios da palavra de Deus. Aí o pessoal vai além do que deveria. E ficam atrás de coisas que Deus não disse. E ficam dizendo, não, na verdade, certamente Jesus já sabia que essa tempestade iria vir. O texto não diz isso, mas as pessoas supõem assim. Jesus já sabia de tudo, já sabia que a tempestade estava para vir. Ele foi dormir, eu acho que ele nem dormiu, ele estava só fingindo, se preparando para o grande momento, o seu grande ato, né? Aí ele esperou, porque estava ali mal comunado com Deus, tudo combinado debaixo dos panos. Não. Jesus não esperava que essa tempestade viesse. Há textos que mostram que Jesus sabia de certas coisas de forma sobrenatural. De fato, a Bíblia diz isso, sabendo por si mesmo, sabendo em seu espírito. Ou seja, são momentos específicos em que Deus revela para ele coisas que não teria como ele saber de forma natural. Há muitos textos que falam disso, mas há outros textos que mostram que Jesus precisava da informação, perguntar, tomar conhecimento através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Ele precisava se aproximar. Lá em Marcos capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus saiu de Betânia para Jerusalém, numa caminhada de 2.775 metros, quase 3 quilômetros, e a Bíblia diz que ele estava com fome. E ele viu de longe uma figueira. E a Bíblia fala que ele foi ver se, porventura, acharia alguma coisa para comer. Não é interessante que a Bíblia diga que Jesus foi ver se acharia alguma coisa para comer? Está escrito isso, gente, por essa luz que me alumia. Agora, o que é que o pessoal pensa que Jesus deveria ter feito ali? Porque era onisciente. Puxar a espada justiceira e pedir a visão além do alcance, né? Não, ele não conseguia enxergar, ele estava longe, só dava para ver as folhas. Ele foi ver se, está escrito isso no versículo 13 de Marcos capítulo 11. Coloca aqui, Larissa, eu não sei se é a Larissa ou é a outra, como é o nome dela? Magnólia, Camila. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se. Vocês estão vendo isso, gente? Repete aí para mim essas 3 palavrinhas, vai. Foi ver se. Só para decorar. Foi ver se. Está pronto para a revelação? Vou perguntar, hein? Posso perguntar? Pode. Você não quer a ajuda das cartas? De 1 João, de Pedro, de Paulo. Sabe por que Jesus Cristo foi? Sabe por que Jesus Cristo foi? Ele não foi ver se. Sabe por que ele foi? Está pronto para a revelação? Posso falar? Ele foi porque não estava lá. É tão profundo que vocês nem entenderam, né? Eu vou até dizer de novo. Jesus foi porque não estava lá. Dá um amém, criatura. Amém. Vocês talvez não me entendam o que significa isso. Mas isso prova, pelo texto, que Jesus não era onipresente. Ele não estava lá. Ele precisou ir, se locomover, para ver, que mostra que ele não era onisciente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, aleluia? Amém. Foi ver se, condicionalidade. Foi ver se tinha figo. Ele não foi criar figo. Ele foi ver se tinha. Então ele não estava na terra como onipotente. Mas sabe por que esses versículos, esses textos, a gente não ouve muito dentro da igreja? Porque ninguém prega em cima disso? Porque não chama muita atenção, não é muito espetaculoso. Aí a pessoa descarta o versículo, né? Porque não parece ser um versículo que fala de milagre, de coisa extraordinária. Aí ela pega só os versículos que ela quer, e eu quero avisar que quem come o que quer, morre do jeito que não quer. Tá? Assim diz o Senhor. Quem só come aquilo que quer, morre do jeito que não quer, tá? Falta uma dieta balanceada.
A gente só procura os versículos que parecem mais espetaculares, mais extraordinários, mais gloriosos. É cura daqui, cura de lá, não sei o quê. Esses versículos que mostram o lado prático da vida, né? A vida como ela é, que a gente despreza, é o que faz diferença. No dia que eu estiver querendo respostas sobre o porquê determinadas promessas não se cumpriram. Agora, se eu tivesse prestado atenção direito, eu entenderia que a promessa não se cumpriu, porque na verdade ela não foi feita. Alô? Muita gente eu vou conseguir, peraí. Tem muita gente que se decepciona com Deus, sai da igreja, vai para o mundão, esfria nos caminhos do Senhor, porque acha que aquela promessa, aquilo que ela esperava, né? Aquilo que ela cria que iria acontecer, não aconteceu. E ela não sabe por quê. Provavelmente porque não se alimentou bem, não fez uma dieta balanceada, só procurou os versículos que ela mais gostava, aqueles que ia dar uma lixadinha nela, melhorar ela aqui ou ali, ela desprezou. Vocês estão me entendendo? Vocês estão com raiva de mim, não? Essa cara de jumento na frente de uma porteira nova. Eu não vou explicar de novo o que significa, né? Quem veio já aprendeu. Mas, gente, aconteceu. Por que aconteceu? O texto não diz. Versículo 22, Lucas 8, 22. Aconteceu que num daqueles dias, ele entrou no barco, estava indo, já estava dormindo e tal, e veio a tempestade. Por que aconteceu, Natan? Tá, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês me sugiram uma possível resposta. Por que será que a tempestade veio para Jesus? Porque a ideia era de Jesus. Era Jesus quem queria chegar na outra margem do lago. Foi ele quem quis, ele quem pediu, ele quem disse aos discípulos, passemos para a outra margem. Por que veio a tempestade? Será que é porque Jesus Cristo estava em pecado? Hã? Não, né? Será que é porque Jesus não deu dízimo no mês passado? Não, tá. Será que é porque Jesus estava fora da vontade de Deus? Já sei. Ele não foi guiado. Hein? Sim ou não? Não. Por que isso aconteceu, gente? Não interessa. O texto não diz. O texto não explica. Só que o problema do crente é o quê? É querer a resposta do que Deus não quis dizer. A pessoa vive querendo saber o que Deus não quis dizer. Ah, mas eu quero saber por quê. Ah, mas por quê? Talvez você não esteja nem preparado para ouvir a resposta, né? Em algumas situações. Mas para que você quer ouvir o que Deus não quis dizer? O texto começa dizendo, aconteceu. Sabe qual é a lição que você tem que tirar dessa passagem? Coisas assim acontecem. Ouviu isso? Coisas assim acontecem. Tem um ditado americano que diz assim, eu não consigo evitar que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça, mas eu consigo evitar que eles façam um ninho nos meus cabelos. É profundo isso. Vocês entenderam ou não? Eu não consigo evitar que eles sobrevoem a minha cabeça, mas eu consigo evitar que eles façam um ninho nos meus cabelos. Chegou perto de mim, está perto demais, eu coloco para correr, eu expulso. Então, o que acontece? Eu não posso evitar que um problema venha. Eu posso evitar que o inimigo vá na minha casa, bater na porta da minha casa, tocar a campainha da minha casa? Eu posso evitar? Não posso. Eu posso evitar que ele entre na minha sala. Eu posso evitar que ele entre. Que ele venha, eu não posso evitar. Então, coisas assim acontecem. De vez em quando, Satanás bate na porta. De vez em quando vem uma situação, uma circunstância, um problema qualquer. Gente, no texto aqui, a gente está vendo a natureza que Deus criou, se levantando contra Jesus, o Filho de Deus. A natureza que Deus criou. Então, não fica admirado quando uma coisa muito extraordinária acontecer contigo e você ficar pensando, meu Deus, por quê? Não interessa por quê. Você está no mundo onde Satanás é Deus. Nós é que somos o corpo estranho. Porque, afinal de contas, hoje, o reino de Cristo não é deste mundo. Então, estamos como crentes no mundo, e você tem que saber que ser crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Já tentou nadar contra a corrente? É isso aí. Isso é estar no mundo, porque ele é o Deus deste mundo. E a gente enfrenta oposição. É mais comum a gente ter dificuldade do que a gente viver na tranquilidade. Porque se em nós existe a luz e no mundo está as trevas, se nós nos damos bem com o povo do mundo, alguma coisa está errada. Vocês estão me entendendo?
Alguma coisa está errada. Eu não estou falando para você ser um crente chato e ficar esfregando o Salmo 91 na cara dos seus colegas de universidade. Eu não estou falando disso, né? Você tem que ter sabedoria, tem que ter prudência. Jesus disse que a importância de tudo é o equilíbrio. A Bíblia é um livro de equilíbrios, né? Devemos ser mansos como pombas, prudentes como serpentes, meninos na malícia, adultos no entendimento, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Equilíbrio. Amém, gente? Mas a gente tem que entender que as coisas ruins acontecem. A questão não é porque aconteceu, meu Deus, por que será? Não interessa. A questão é como a gente vai reagir. Como a gente vai reagir? Qual vai ser a minha posição, a minha postura? O que eu vou fazer? Como eu vou enfrentar a dificuldade quando ela vier? Porque ela vai vir. Às vezes é um amigo que te trai, ou não sei se você pode chamar de amigo, se quiser pode chamar de inimigo íntimo. Um amigo que te trai, uma doença, um problema financeiro, uma situação qualquer. Como você reage? Vai jogar os pontos? Vai jogar o balde para cima? Vai chutar o pau da barraca? Vai desistir? Vai chorar? Se for para chorar, chora para Jesus, né? Na presença de Deus, bota para fora. Mas você tem que entender que nós estamos no mundo. Satanás é o Deus deste mundo. O mundo jaz no maligno. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Jesus disse, olha, os inimigos do homem vão ser os da sua própria casa. Vai ser pai contra não sei quem, filho contra não sei quem, genro contra não sei quem. Por quê? Porque por causa dos valores cristãos, até as famílias poderiam se dividir. Até as famílias. Jesus não está dizendo que para o crente ser crente de verdade, ele tem que ser inimigo do pai, não, viu? Vocês estão me ouvindo? Porque o pessoal se esforça para me entender errado, né? Então, eu quero explicar bem direitinho, nos mínimos detalhes. Eu não estou dizendo isso. Eu sempre me dei bem com meu pai e com a minha mãe. De fato, eu ganhei o meu pai para Jesus. Meu pai bebia muito, mas muito demais. E quando eu me converti, né, que ele viu que eu usava muita droga, era muito doido, e aí eu me converti, comecei a beber água no copo, já não bebia mais na boca da garrafa, estava usando meia, estava me vestindo como uma pessoa mais ou menos normal, e estava fazendo cursos, aprendendo, estudando, me comportando bem, procurando emprego, depois comecei a trabalhar como programador de computador. Meu pai viu a mudança. E eu não ficava esfregando a Bíblia na cara dele. Eu ia para a casa dele, e ele bebia muito e vendia bebidas. Eu sentava com ele bebendo, eu sentava com ele, eu colocava um refrigerante, ficava lá com ele, pedia a bênção do meu pai, e ele não entendia como é que ele, bebendo do jeito que ele bebia, e eu, crente, ficava pedindo a bênção para ele, e eu tratava ele com honra, tratava ele bem, respeitava o meu pai, né? E eu nem gostava desse negócio de pedir bênção, porque o papai era do interior do Ceará, e ele cresceu numa família de 34 irmãos, e todo mundo pedindo a bênção pro vovô Joca, né? E eu era muito urbano, sempre fui cosmopolita, né? A vida inteira. Nasci no centro de Fortaleza, uma cidade gigante de 4 milhões de habitantes. Então eu tinha uma cabeça diferente. Mas aí eu sabia que meu pai gostava, aí eu chegava lá e dizia, a bênção, papai. Aí o papai gostava, ficou todo emocionado. E fui ganhando ele devagarinho, comendo pelas beiradas. Um dia o papai olhou para mim e disse assim, meu filho, tem um poder dentro de você que eu sei que pode me ajudar. Eu disse, é verdade. Aí ele aceitou que eu orasse por ele, confessou Jesus e foi salvo. Mas era novo convertido, continuou bebendo. Aí, se fosse uma pessoa sem entendimento, ia dizer assim, não se converteu de verdade, isso é o demônio nos teus couros, filho do diabo. Não, tenha paciência, gente, tenha paciência. A pessoa se converteu ontem, você quer que no próximo final de semana ela já não fique mais fumando cigarro escondido atrás da porta? Tenha calma, ela vai melhorar. Se não der tempo, pelo menos ela foi salva, né? Pode morrer carnal, poderia ter vivido melhor, mas pelo menos salvou o seu espírito. E pouco tempo depois, graças a Deus, papai morreu. Pouco tempo depois. Amém? Graças a Deus, que a Bíblia diz, em tudo dá graças, né? Mas eu ganhei meu pai, então você não precisa ser inimigo. Eu tinha tudo para ser inimigo do meu pai. Tinha tudo para não dar bem com ele. Mas é uma questão de atitude do crente. Quando o crente é chato, não tem quem suporte um crente chato. Hein? Vocês estão dizendo a verdade por quê? Vocês conhecem gente assim? Eu estou falando de vocês mesmos. Ó, eu sei como é que é, tá? Mas
voltando ao assunto que interessa, problemas acontecem, dificuldades surgem, pode ser em que área for, relacionamento, enfermidade, financeira, não interessa. A gente tem que entender que a gente tem que fazer mais ou menos a mesma coisa que Jesus fez aqui. E é importante a gente destrinchar, vamos descriptografar o que está escondido aqui nesse texto. Porque eu perguntei para vocês, eu acho que foi sexta-feira, mas eu vou voltar a perguntar. Aqui diz que aconteceu isso, mas muita gente não sabe se essa tempestade era de Deus ou do diabo. E os teólogos têm a tendência de dizer que com certeza era de Deus, porque era a própria criação que Deus formou, que Deus criou, né? O vento, o mar. Então quem é que tem poder sobre a sua criação? O Criador. É assim que normalmente os teólogos imaginam que o texto deve ser interpretado. Porque eles passam por esses cemitérios, por esses seminários, por aí afora, né? E aí confunde tudo. Mas é muito simples da gente resolver esse problema. Jesus repreendeu o vento. Repreendeu ou não repreendeu? Jesus repreenderia uma coisa que o pai dele está fazendo? Não. Jesus se manifestou, diz 1 João capítulo 3, versículo 8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Lá em Atos capítulo 10, versículo, acho que é 37 em diante, ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele curou os oprimidos do diabo, porque a doença é uma opressão diabólica. Então, dá para a gente saber o que é de Deus e o que não é. Tudo o que Jesus desfaz, certamente não é de Deus. Tudo o que ele repreende, certamente não é de Deus. Ele não repreenderia uma coisa que o pai dele está fazendo. Né? Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 25, Jesus disse isso. Ele disse, se um reino estiver dividido contra si mesmo, se uma cidade ou casa estiver dividida contra ela mesma, ficará deserta, não subsistirá, vai ruir. Então não teria sentido Jesus desfazer o que o pai dele está fazendo. É lógico que essa tempestade que vinha para matar, para destruir, não era de Deus. E Jesus, consciente disso, ele repreende o vento. E aí eu volto à pergunta anterior, logo do início da mensagem. Jesus sabia que aquela tempestade estava vindo? Será que ele enfrentou esse problema por causa de recursos sobrenaturais que ele tinha, que nós não temos? Será que é porque ele era Deus enquanto estava na terra? Será que é porque ele era onipotente que ele conseguiu fazer o que ele fez? É por isso que essa história termina assim, porque ele tinha um poder que nós não temos? Uma capacidade que nós não temos? Porque se for por isso, para que isso foi colocado na Bíblia? Ah, para glorificar o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, para mostrar quem é que manda aqui. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Se eu devo andar como ele andou, eu devo ter, no mínimo, a mesma capacidade que ele teve, as mesmas dificuldades que ele enfrentou. Se ele vai ser o meu exemplo, ele tem que estar na mesma condição que eu. Se ele faz o que faz porque anda pisando no andar de cima, o que é que adianta? Não tem comparação. Se ele consegue fazer isso, se ele repreende o vento, se ele controla a fúria do mar, porque ele é diferente de mim, tem alguma coisa errada. Agora, para provar para vocês que Jesus Cristo provavelmente não sabia que a tempestade estava para vir, o que significa que ele foi surpreendido, assim como nós também somos, às vezes, para você se identificar com a situação, né? E não se excluir do exemplo, mas você se colocar na situação. Eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha nesse texto que tem lá. É mais uma daquelas passagens que a gente despreza. Que a gente não liga, que não tem nada extraordinário, não tem nada de espetacular. Marcos capítulo 3, eu disse 7 ou 3? 7. Então vocês estão errados, é capítulo 3. Marcos 3, do versículo 7 ao versículo 10. Posso ler? Olha só. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom.
uma grande multidão. Observe, são duas grandes multidões. Versículo 7 fala que seguia o da Galileia, uma grande multidão, mas também da Judeia, Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, Tiro e Sidom, uma grande multidão. Duas grandes multidões. Versículo 9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Por causa de uma revelação? É isso que está escrito? Por causa de uma direção? Uma intuição? Foi uma visão? Foi o quê, gente? Por causa da multidão. Não foi nada espiritual. Ele viu a multidão. Viu o estado emocional do povo. Olha o que o texto explica. Diz, a fim de não o comprimirem, porque ele curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, naquelas multidões, se arrojavam, pulavam em cima dele para o tocar. Então, as pessoas estavam desesperadas. Já viu que parece uma manada de boi quando o povo sai desesperado, quando abre os portões de alguma Black Friday? Já viu isso? Vira ou não vira? É loucura, né? Então, aí o povo sai desesperado, querendo pegar o melhor lugar, a melhor coisa, pegar logo. É mais ou menos isso aqui. Jesus viu a multidão, porque quem pegava nele era curado de qualquer coisa que tivesse. Gente, eu consegui entender. Eu sou ser humano também, eu entendo. Eu estou pregando aqui, mas se Jesus passasse ali na porta, eu largava o microfone também e ia tentar arrancar um tufo de cabelo dele. Eu ia querer pegar no homem, né? Dá para entender. Aí Jesus, que não era besta, quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Quantos sabem que burrice não é fruto do Espírito? Jesus não era besta. O que foi que ele fez? Ele viu a multidão. Por causa da multidão que estava desesperada, descontrolada, querendo subir em cima do homem de todo jeito, passar na frente, pegar nele. O que foi que ele fez? Ele disse, ó, deixem sempre pronto um barquinho. Por causa da multidão. Porque se esse povo pular em cima de mim, eu pulo dentro do barco, vocês afastam ele da praia. E eu salvo a minha pele. Jesus estava se prevenindo. Alô? Vocês estão aqui ainda ou já foram para casa? Jesus estava se prevenindo. Ele disse, deixa o barco pronto. Que coisa curiosa. Por que ele estava se prevenindo? A gente só se previne quando não sabe o que pode acontecer. Oi? O que é que isso me mostra? Que quando a gente não sabe, é bíblico se prevenir, fazer seguro, se preparar, não tem problema. Se você tiver uma revelação clara do que vai te acontecer, aí tudo bem, você pode agir baseado naquela revelação. Mas se você não sabe, você pode se prevenir, você pode se precaver, você pode se preparar. Não é pecado nem falta de fé. Amém, irmãos? Mas é interessante que Jesus tenha se prevenido, porque mostra o seu lado humano, mostra a sua limitação. Este é um daqueles textos desprezados, que não faz sentido para ninguém, que as pessoas nunca param para pensar sobre ele, porque não fala de um milagre, de algo extraordinário, porque Jesus soube por si mesmo, ele conhecia todas as coisas. Não, mostra o lado humano, limitado e natural de Jesus, o que é muito interessante. Exatamente como aquela outra passagem de Marcos 11:13 que a gente mencionou, que Jesus foi ver se, porventura, acharia alguma coisa para comer. Ou quando lá em Marcos capítulo 5, que Jesus estava indo para a casa de Jairo, veio certa mulher com um fluxo de sangue já há muitos anos, o que significa que ela tinha uma menstruação crônica, que não sarava, não parava, o fluxo de sangue era isso, e ela sofrendo, ela ouviu falar da fama de Jesus e disse consigo mesma, se eu tocar na roupa desse homem eu vou ser curada. Gente, ela decidiu consigo mesma. Ela não pediu a oração do pastor, não pediu concordância na igreja, ela não procurou 2 ou 3 porque se estiverem reunidos no meu nome. Não, ela disse, eu vou inventar uma maneira de ser curada. Jesus nunca disse isso. Pegai nas minhas roupas, outra vez vos digo, pegai. Jesus nunca disse isso. Da onde a mulher tirou isso, pelo amor de Deus? Da cabecinha dela. Da cabecinha dela. Mas eu quero que seja assim.
Ela disse consigo mesma: existem 1001 maneiras de se receber a cura. Invente uma. Você pode fazer isso. Se você crer, se você quiser, se você ficar firme, estiver convicto, vai dar certo. A mulher dizia consigo mesma: vou pegar na roupa desse homem e vou ser curada. Sozinha, caladinha da Silva, sem falar para ninguém. Ela foi por trás da multidão, pegou em Jesus nas costas. Nas costas. E é assim mesmo, sem a concordância para não perder o romantismo. É nas costas. Aí o que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus sentiu. Não toque. Não que alguém puxou ele pela camisa. Ele sentiu que saiu o poder. Ele não colocou o poder para fora. Não foi Jesus que curou aquela mulher. Não foi Jesus que disse: esteja curada. Ele nem sabia. Saiu pelas costas do homem. Aí ele se virou e disse: opa! Alguém me tocou. Ele não sabia quem era. A gente sabe da história, e nós temos um relato detalhado do sofrimento que ela enfrentava por anos, porque ela contou. E assim a gente ficou sabendo. Mas quando ele se virou para perguntar quem me tocou, os teólogos, com as suas respostas maravilhosas, devem ter imaginado que Jesus, sabendo quem era, que ele sabia de tudo, olhou nos olhinhos dela como quem fala com uma criança e ficou: quem foi que me tocou? Quem foi? Quem foi? Não. Quando ele disse quem me tocou, é porque ele queria saber. Há muitos textos assim nos evangelhos, mas a gente não presta atenção. A gente não percebe a vida como ela é, o lado prático e real das coisas. A gente espiritualiza tanto, sem necessidade, porque a Bíblia já é espiritual. Você não vai transformar a Bíblia numa coisa mais espiritual do que ela já é. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás de um colega e eu gosto de repetir porque eu acho que ela é fantástica. Você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. É tão profundo que ninguém nem entendeu, né? Eu vou até repetir. Você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Elas já glorificam a Deus do jeito que são. Não precisa colar versículo da Bíblia. Eu acho que tem gente tentando fazer isso com a própria palavra de Deus, inventando firula, né? Através dos maneirismos teológicos, né? Porque eu aprendi e hoje eu sou um PhD em divindade, sou o maior diabologista. Como é o lugar aqui? Sou o maior diabologista de Magalhães Bastos, tenho minha carteirinha de PhD em divindades. Mestre em ciências ocultas. Que besteira, né? Serve para nada. Serve para nada. Esse tipo de ensinamento, essas firulas, essas coisas. Você vai para uma pregação, aí você vê uma pessoa falando desse jeito, parece mais uma palestra. Aquela coisa fria, morta, acabada, não resolve nada, não explica nada. Você entra vazio e sai mais vazio ainda. Nada de útil foi transmitido para você. Você não aprende nada que seja útil para o dia a dia. Só ouve aquela besteirada toda que não vale coisa nenhuma. E a Bíblia? Por que será que ela contém tanta explicação interessante? Esses registros inspirados. É para que a gente aprenda alguma coisa. Pode ter certeza. É para a gente aprender alguma coisa. É por isso que Jesus Cristo se prevenia, porque ele não sabia o que podia acontecer. Ele foi ver se porventura acharia alguma coisa, porque ele também precisava de informação. Estava com fome. Da mesma forma, em Lucas capítulo 8, aconteceu. Ele não estava esperando, ele não sabia o que estava por vir. Ele foi surpreendido, ele estava dormindo. Ele não estava fingindo, ele estava dormindo. Foi acordado pelos discípulos que diziam: mestre, estamos perecendo. É interessante porque assim que Jesus acorda, ele repreende o vento, repreende a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Aí você pensa, pronto, problema resolvido. Não, para Jesus não. Para Jesus o desfecho da história não termina aqui.
Ele resolveu o problema da tempestade, repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar, mas observe que o último versículo tem o registro da repreensão dos discípulos. Essa é a moral da história, é o resumo da ópera. Ele repreende os discípulos. Vocês observam? Versículo 25, olha aí, coloca aí pra gente, Magnólia. Olha aí, Lucas 8:25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, depois a gente lê o resto. Mas observa isso. A indagação de Jesus, lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, que é o outro registro do mesmo episódio, Marcos coloca que Jesus disse assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que essa timidez, esse medo, essa covardia, essa frouxidão? Porque eles acordaram Jesus para dizer que estava morrendo. Grande coisa. Se vai morrer, então deixa o homem dormir até a morte. Jesus, estamos morrendo. Aí você diz, não, é porque eles acordaram Jesus para Jesus resolver o problema. Se isso fosse o comportamento esperado de um discípulo, Jesus não deveria ter repreendido eles. Deveria ter elogiado. Parabéns, outra vez vos digo, parabéns, e que numa próxima situação semelhante, vocês ajam da mesma forma, porque quem manda aqui sou eu. Sou eu quem posso fazer isso. Muito bem, queridos discípulos. Não, ele os repreendeu. Eles tinham fé na fé de Jesus. Eles acreditavam sim que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas eles eram alunos de Jesus para aprender o que Jesus ensinava. Jesus não ficaria aqui para sempre. Jesus os tinha trazido para perto de si com o objetivo de transmitir para eles o seu entendimento, a sua forma de ver a vida. Ele queria limpar os velhos conceitos, lavá-los pela palavra e fazer com que eles crescem da forma que Cristo cria. No dia que Jesus fosse embora, os discípulos deveriam estar suficientemente prontos para representá-lo em seu nome. Que é por isso que ele vai dizer depois: eis aí vos dei toda a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Todo aquele que crê em meu nome expelirá demônios. E muitas outras coisas que Jesus garantiu aos seus discípulos e seguidores. Ele levou 3 anos e meio para conseguir ensinar o básico. Mas a razão pela qual Jesus repreende os discípulos é porque ele não viu fé. Ele viu medo, ele viu covardia, ele viu pavor. Os discípulos estavam apavorados. Olha o que eles dizem: estamos perecendo. Gente, como é que uma pessoa que está morrendo afogado tem condição de abrir a boca para dizer: estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo? Eles não estavam morrendo, eles estavam dentro do barco, estavam morrendo de medo, eu sei, mas ainda não estavam engolindo água. Eles estavam apavorados. Esse pavor chamou a atenção de Jesus, que é por isso que ele os repreende. Eu sei decorado. Onde está a vossa fé? Onde? Cadê a fé? Sabe por que Jesus perguntou onde é que está? Porque não dava para ver. Eu sei que tem gente que pensa que a fé é uma coisa invisível, né? Só Deus sabe quem tem e quem não tem. Tem gente que pensa isso. Talvez porque se confunda por causa do que diz Hebreus capítulo 11, que a fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Convicção em fatos que não se veem. Aí o pessoal fala, então, tá aí, a fé é uma coisa que não dá para ver. Mas o texto não está dizendo isso. O texto diz: a fé é a convicção em fatos que não se veem, é a certeza em coisas que se esperam. A fé não são as coisas que eu estou esperando, nem são os fatos invisíveis. A fé é a convicção nos fatos, é a certeza das coisas. Aleluia. Ou seja, os fatos não se veem, mas a convicção que uma pessoa tem neles dá para ver na cara. A fé é visível. Dá para saber quem tem fé e quem não tem. É por isso que quando Jesus estava pregando dentro da casa de Pedro, abriram um espaço no eirado e desceram um paralítico. O que é que a Bíblia diz? Talvez vocês não lembrem, mas eu vou falar. Depois vocês conferem na Bíblia de vocês. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé,
disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu a fé, porque dá para ver quando a pessoa tem fé. Lá em Atos capítulo 13 ou 14, não lembro bem, mas Paulo estava na cidade de Listra e ele estava pregando a palavra, e diz o texto que havia um paralítico desde nascença que ouvia Paulo pregar, que, fixando nele os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado. Aí disse para ele: firma-te direito sobre os teus pés. E o homem na mesma hora saltou e andou. Mas Paulo, antes de dar o comando, ele viu que o homem tinha fé. É por isso que às vezes a gente se precipita demais. Quer colocar as mãos precipitadamente para orar por alguém que nem quer oração. É por isso que você tem que criar o hábito de perguntar se a pessoa quer. De perguntar o que é que ela quer. Perguntar se a pessoa crê. Muita gente não entende. Como é que um cego chega para Jesus pedindo misericórdia, aí Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? O homem podia dizer: eu sei que o senhor é meio influente, tem muitos amigos aí na sociedade, eu quero um lugar melhor para mendigar. Eu queria uma capa, porque às vezes faz frio aqui. Como é que você vai saber o que é que o homem quer? Jesus perguntava: o que é que você quer? A questão é, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que crer. O pai... vai pro diabo que te carregue. O pai daquele menino que sofria muito, lembra disso? Presta atenção. Isso é Satanás querendo se levantar contra o meu ministério. Lembra do pai daquele menino que sofria horrivelmente desde a infância? Jesus estava orando no Monte da Transfiguração com os discípulos, com 3 deles. Eles descem, aí está aquela confusão lá embaixo. Aí Jesus pergunta o que está acontecendo, aí os escribas estão por ali, aí o pai se apresenta e diz: não, eu trouxe para você orar, você não estava aqui, os discípulos estavam aqui, aí eu pedi para eles orarem, eles não puderam. Aí Jesus diz: cadê o menino? Quando o menino aparece, aí o demônio fala. Aí Jesus diz: opa, isso aí não é uma coisa que aconteceu esse final de semana não, porque o menino veio para a minha frente e o demônio foi que falou, que se manifestou. Então tem uma intimidade leva tempo. Então isso é uma coisa que não está acontecendo há 3 dias. Há quanto tempo isso acontece? Ele perguntou para o pai do menino. Aí ele disse: faz muito tempo. E Jesus deve ter pensado: suspeitei. Aí Jesus está ali na frente do pai, da multidão, aquela coisa toda, e a Bíblia diz que o povo concorria, e o pai do menino diz: se tu podes alguma coisa, me ajuda. Porque os discípulos não puderam, mas se tu podes, eles não puderam. Se tu podes, aí Jesus diz: não, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Aí o homem disse: Senhor, eu creio, mas eu tenho um pouquinho de incredulidade. Agora, como a gente sabe que o resultado foi positivo e o menino foi liberto e curado, provavelmente aquele pai cria no coração, até porque se ele não cresce, ele não teria trazido o filho até Jesus para começo de conversa. Então ele ouviu a fama de Jesus, creu, foi atrás. Os discípulos que estavam embaixo é que não tinham muito tato ali para saber como lidar com castas daquele tipo. Uma coisa particular, quando o demônio estabelece uma base legal na vida de alguém, ele não sai, ele bate o pé, ele diz que aquilo ali é a casa dele. Você sabe que uma pessoa que pensa que a casa é dela, ela não vai sair entregando para as pessoas que vêm arrombar, tomar conta, esse pessoal do PT, do MST. Você bate o pé, né? Você bate o pé. Aí, o que é que o demônio faz? A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Quando ele não encontra, ele diz consigo mesmo: voltarei para minha casa. Minha casa. É muita sem vergonha isso mesmo. Como é que você se sente? O demônio dizendo que você é a casa dele. Hein? Fala aí para mim. O demônio saiu, aí ele andou e disse: eu cansei, vou voltar para minha casa. Minha casa? Mas quando ele volta, ele traz 7 espíritos piores do que ele. E tem gente que pensa que não tem demônio pior do que outro, né? Se esses demônios entram, porque aí a pessoa vai ter que estar preparada para resistir. Se ela não estiver preparada, né? Se esses demônios entram, o estado fica pior do que o primeiro. Mas eles fazem isso. Eles batem o pé, eles resistem. Vocês estão entendendo, gente? Nem sei por que foi que eu falei sobre isso. Por que foi que eu entrei nesse assunto? Hein?
Tem uma razão. Alguém lembra por que foi que eu entrei nesse assunto? Dos demônios? Ver a fé. O demônio do menino. O demônio do menino. Porque é o seguinte, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque era uma casta específica, especial, diferente, porque aquele demônio tinha conseguido uma base legal naquela família, na vida daquele rapaz. Ou seja, era uma coisa que acontecia desde muito tempo. O demônio deve ter jogado verde para colher maduro, né? Tentou ver se colar, colou. Aí, há muito tempo atrás, quando o menino ainda era bem pequeno, aí a família aceitou, engoliu, não bateu o pé, não resistiu. Aí ficou aquele demônio doméstico, o pet. O pessoal já estava acostumado. Não, isso aqui a gente já desde muito tempo. Ele sofre assim desde menininho. Já está acostumado. Então, não é fácil. Quem já expulsou demônio aqui sabe. Se você já teve a experiência de expulsar demônio, tem demônio que sai, você coloca a mão na cabeça assim, pá! A pessoa cai no chão, o demônio vai embora. A pessoa acorda, onde é que eu estou? Na hora. Mas tem demônio que você expulsa, e o bicho não sai. E você fica com raiva e o bicho está ali, porque tem uma base legal. Nós temos autoridade sobre os demônios, mas você tem que entender que nós não temos autoridade sobre a vontade das pessoas. Eu posso expulsar um demônio no nome de Jesus, mas se eu não tratar com a pessoa, não cuidar dela, não explicar, não discipular, não trouxer a palavra, ela vai dar lugar para o diabo e eu estou fazendo mais mal do que bem, porque vai vir mais 7 e ela vai ficar pior. Eu expulsei o demônio pelo nome de Jesus, mas e daí? Ela não está pronta, não está preparada, não tem estrutura. Vai ficar pior. Vocês estão me entendendo, gente? Isso acontece com muita frequência, mais do que a gente imagina. A gente, às vezes, não considera a realidade do mundo espiritual, mas ele existe, tá? Ele existe. Aí Jesus expulsa aquele demônio e os discípulos depois vão perguntar, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus diz, olha, porque essa casta aí é diferente. Mas se vocês tivessem fé, vocês diriam para este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Ou seja, por causa da pequena fé dos discípulos. Só que, em determinadas situações, sem uma vida de consagração, sem uma vida de autocontrole, uma vida jejuada, né? Uma vida de entrega a Deus, você fraqueja na hora que o demônio diz que não vai sair. Você diz que ele sai, ele diz, não saio. Aí pronto, você titubeia, você fica com dúvida da sua própria palavra, e aí a coisa não acontece. Porque Jesus dizia que a fé só funciona quando a gente diz crendo no coração. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que você diz, você tem que acreditar no que você diz. Não é acreditar no que Deus diz. Isso aí é outra pregação, é outro texto da Bíblia. Eu estou falando aqui de Marcos 11, 23. Você tem que acreditar no que você diz. Mas quando você fala uma coisa e faz outra, você acaba se treinando para não acreditar naquilo que você fala. Você diz, não, tal hora a gente está lá. Aí você não vai tal hora. Ah, vou fazer tal coisa. Aí você não faz. Ah, vai começar tal hora. Aí você não começa naquela hora. Toda vida você diz uma coisa e faz outra. Você está se auto-sabotando. Quem é que garante que você vai acreditar que quando você disser uma coisa, aquilo vai acontecer? Você se treina para que a sua palavra não funcione. Vocês estão me ouvindo? Mas a fé é isso. É a convicção num fato que você não vê. É a certeza numa coisa que você está esperando. E quando você fala, crendo no seu coração, aquilo que você diz acontece. É assim que se expulsa demônio. É assim que se resiste a uma tentação. É assim que a gente ora pelos enfermos, se eles creem como nós, se eles concordam com a nossa fé. Porque eu não posso orar por alguém se essa pessoa não confiar, não crer, não acreditar, não concordar. Eu posso ter autoridade sobre os demônios, mas eu preciso da concordância da pessoa. Eu posso exercer autoridade para a minha própria vida. Posso cuidar de mim mesmo, mas dos outros eu preciso que os outros concordem. Vocês entendem? Então, no caso da tempestade, Jesus repreendeu de fato o vento, com muita convicção e fé, mas não viu fé nos discípulos. Ele viu medo, ele viu pavor, ele viu dúvida, insegurança. Por isso que ele perguntou, cadê a fé, gente? Não dá para ver, não tem fé. Dá para saber quem tem fé e quem não tem, pelas palavras, pelo semblante, pelo comportamento. Dá para saber se a pessoa está crendo ou não está crendo.
o pavor e o desespero. É muito fácil ter paz quando tudo vai bem, gente. Até a bandidagem de Fernandinho Beiramar tem paz quando tudo vai bem. A gente sabe se tem paz. A gente sabe se está na fé quando o problema surge. Aí dá para a gente medir. Vocês entendem o que eu estou falando? Então Jesus viu que eles estavam sem paz, perderam a fé, totalmente apavorados. Jesus repreendeu o vento e a fúria do mar, veio a bonança, mas o desfecho da história que é interessante. Jesus se volta para os discípulos e diz: pois é, cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como diz Marcos 4:40. Isso não foi um elogio, vocês concordam comigo? Foi elogio ou foi repreensão, gente? É uma repreensão. Você sabe que um mestre ou um pai, quando vai repreender um filho ou o mestre repreender o aluno, você sabe que ele o repreende na esperança de que o filho, o aluno, entenda que numa próxima situação semelhante ele vai ter que agir de forma diferente. Vou dizer de novo. O pai repreende o filho porque o pai espera que o filho entenda. O filho entenda que numa próxima situação semelhante, o filho vai ter que agir de uma forma diferente. Você não repreende o filho quando ele faz o que é certo. Você elogia para ele entender que ele pode repetir aquela ação. Você só repreende quando você não quer que ele faça aquilo de novo. Não é verdade? Em outras palavras, Jesus não estava elogiando os discípulos porque o acordaram para Jesus resolver o problema e dar um jeito na tempestade. Jesus esperava que os discípulos fizessem alguma coisa, que eles tivessem um pouco mais de fé, que eles fossem mais confiantes e não tão amedrontados, tão apavorados, covardes do jeito que estavam. Agora, a razão por que os discípulos não fizeram nada, não agiram e ficaram covardes do jeito que estavam, é porque eles não sabiam quem eles eram. Não compreendiam, na perspectiva divina, o valor que eles tinham, o valor que o ser humano tem. Eles não se viam da forma que Deus os via. Por isso eles, tímidos, covardes, não fizeram nada. Mas o pior é que eles não sabiam nem direito ainda quem Jesus Cristo como homem era. Porque a indagação deles, depois da repreensão de Jesus, é exatamente isso. No versículo 25 eles falam: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é ele? Eles não sabiam, não entendiam. Não sabiam quem era e não faziam nada. E não entendiam porque que Jesus fez o que fez, porque não sabiam de fato quem Jesus era. Uma ignorância dupla sobre si e sobre Jesus. Jesus repreendia a febre, Jesus repreendia os espíritos imundos, as enfermidades. Ele falava com a figueira secava. Até, eles dizem aqui, até aos ventos, ou seja, depois de tudo que já viram, até aos ventos e às ondas ele repreende e lhe obedece. Só que tem um detalhe: enquanto os discípulos tinham essa ignorância dupla, porque não se conheciam, não sabiam quem era aos olhos de Deus e também não entendiam direito quem era Jesus, Jesus tinha um conhecimento duplo. Jesus sabia sobre si e sabia da autoridade que tinha e sabia do que poderia fazer, tanto é que ele faz. Ele age consciente da autoridade que tem, da autoridade que possui. Mas a razão pela qual ele repreende os discípulos é porque ele sabia quem os discípulos eram. Ele sabia o que os discípulos podiam fazer. E é por isso que ele os repreende, porque eles deveriam ter tido um comportamento diferente. Amém, irmãos? Então, o que eu quero é que você aprenda que as coisas ruins da vida acontecem. Situações inesperadas, que não são enviadas de Deus, que podem trazer tristeza, infortúnio, elas vêm contra nós. Mas você pode, no nome de Jesus, tomar uma postura diferente e enfrentá-las de frente, repreendendo e desfazer o problema todo. Você só precisa se firmar na palavra de Deus e tomar posse da sua bênção. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês e até a próxima vontade de Deus. Amém.